Ok, legislação extravagante, questões hipotéticas. Vamos aqui à nossa primeira questão. Vamos lá, pessoal, quero a participação de vocês. Durante uma operação policial, o agente público Carlos, com o objetivo de obter uma confissão de João. Então, o objetivo aqui era uma confissão do João. Isso, detalhe, o cara era agente público. Com o objetivo de obter uma confissão de João, o suspeito detido utilizou grave violência física e ameaças constantes. Então, durante a operação policial, o agente público Carlos, né, com o objetivo de obter uma confissão do João, né, que era o suspeito que estava detido, utilizou uma grave violência física e ameaça constante a fim dele confessar alguma coisa. Então, causou sofrimento físico, sofrimento mental àquela vítima. Marcos, outro agente presente na operação, assistiu à tortura sem intervir. Então, vamos desenhar aqui os bonequinhos. Então, eu tenho aqui um agente público A. Ele causou praticamente tortura. Porque o que é a tortura? É quando você causa sofrimento físico e mental, utilizar de violência ou ameaça para um objetivo, seja de a vítima confessar algo, ou seja, para ela praticar um crime, ou por conta de questões, por exemplo, religiosas. Então, a tortura ela tem um objetivo. Então, o agente praticou tortura aqui na vítima, um suspeito que estava detido, no caso do João. Tinha outro agente também na cena. Só que esse agente, o agente B, ele assistiu à tortura e não interviu. Então, ele praticou uma omissão. E não tomou nenhuma medida para impedir a ação de Carlos, mesmo tendo aquele dever de fazê-lo em virtude daquela função dele. Diante dessa situação, analise a conduta de Carlos e Marcos. Quem era Carlos? Carlos era o agente público e Marcos era outro agente público também. Com base no artigo 1º da Lei de Tortura. A aplicação das penas e o aumento delas estão corretos? Será que isso aqui tem aumento de pena? E aí, justifique a sua resposta. E aí, pessoal, o que vocês acham aqui? Coloquem no chat. Vamos lá. Alguém conseguiu resolver essa questão? O que a gente tem aqui? A gente teve o crime de tortura? Teve. A gente teve o crime de tortura praticado pelo agente público, no caso, o Carlos. Professor, tortura confissão. Muito bem. Ivanilton, tortura confissão. É a modalidade, né? Perguntinha. Tem aumento de pena? Porque na discursiva ele está perguntando se é para ter aumento de pena. Tem, mas por conta de quê? Vai ter aumento de pena porque o Carlos era agente público. Então, o fato dele ser agente público é um caso de aumento de pena. De quanto? 1/6 a 1/3. Então, olha aí, ó. Ele vai responder por tortura, tem aumento de pena porque ele era agente público. Beleza. Tem mais alguma coisa para a gente identificar? Alguém achou mais alguma coisa? E o Marcos, Edvânia? O Marcos só viu e não fez nada. Então, o Marcos praticou tortura ou omissão. E aí eu te pergunto, será que é a mesma pena para quem praticar torturação? Não, né? Porque no caso da tortura ou omissão, a pena é de quê? De detenção. Certo? De detenção. Então vamos analisar aqui. Quais foram os artigos que foram envolvidos nessa questão? O artigo 1º constitui crime de tortura quando você constrange alguém utilizando violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. E aí, no caso da questão, o objetivo era obter uma informação, ou seja, uma confissão. Aquele que se omite em face dessas condutas, também, quando tinha o dever de evitá-las, também incorre na pena de tortura, só que é tortura omissão,
E, diferentemente do artigo 1º, no caso da tortura omissão, a pena é de detenção, é um ponto importante, de 1 a 4 anos. E aqui aumentou-se a pena de 1/6 até 1/3, porque o crime, na verdade, foi cometido por um agente público. Quando o crime é cometido por um agente público, há esse aumento de pena. Então, eu já fiz a análise aqui, ó. Eu vou deixar esse material, essa degravação, com vocês na plataforma, certo? É toda essa análise. Tudo que eu já falei é justamente essa análise, para que vocês possam ler depois. Tá certo? Isso, se gerar lesão grave, né, ou morte, aí vira uma tortura qualificada. Muito bem, muito boa sua colocação, Júnior. Mas, aqui no caso da questão, ele não trouxe nenhuma informação a mais, dizendo que gerou uma lesão ou morte. Então, aqui a gente trabalhou somente com aquilo que a questão forneceu e a gente trabalhou casos de aumento de pena, o conceito de tortura, certo? A gente viu que a tortura não necessariamente tem que deixar vestígios, por quê? Porque existe a tortura mental, então não necessariamente a tortura ela sempre vai deixar vestígios, então em relação a fazer o corpo de delito. Então, trabalhamos esses artigos, vou deixar essa análise para vocês lerem pós-aula. Vamos aqui à nossa segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, vamos lá. Durante uma operação de fiscalização, a polícia prendeu Pedro, que estava em posse de uma arma de fogo de uso permitido. Então, vamos lá. Pedro foi preso e ele estava com uma arma de fogo. Arma de fogo. Aqui. No entanto, ao inspecionar a arma, os agentes verificaram que a numeração de identificação estava raspada. Então, arma de fogo, numeração raspada. E detalhe, a arma de fogo era de uso o quê, pessoal? Permitido ou restrito? A arma de fogo, pelo que ele disse na questão, era uma arma de uso permitido. Vamos supor que é uma 380. Uso permitido. Só que ela é de uso permitido, só que ela estava com a numeração raspada. Tem esse detalhe. Tornando impossível a identificação do armamento. Pedro alegou que não sabia que a arma tinha a numeração suprimida e acreditava estar apenas em posse de uma arma de uso permitido. Bom, será que o fato dele alegar que não sabia que a arma tinha a numeração suprimida e ele acreditava que apenas estava apenas com a posse dela, mas ele não sabia. Será que isso vai interferir? Coloca aí no chat. Será que isso vai interferir? Não. Com base no artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, analise se Pedro responderá por posse legal de arma de uso permitido ou de uso restrito. E aí, pessoal, qual a análise que a gente vai ter? O que, é que vocês acham? Ele responde por porte de arma de fogo de uso permitido ou ele responde pelo a posse legal de arma de fogo, né, ou porte, na verdade, né, de uso restrito. E aí? Nesse caso, ele responde pela posse de arma de fogo de uso restrito. Por quê, professor? Se a arma é de uso permitido? Por um detalhe. Na legislação, no Estatuto de Desarmamento, diz que incorre nas mesmas penas quando você é preso na posse ou no porte de arma de fogo de uso permitido, porém esta está com a numeração raspada, certo? Então, o fato dela ser uso permitido, mas está com a numeração raspada, você responde como se fosse uma arma de fogo, né? Como se estivesse na posse de arma de fogo de uso restrito. Então, é isso o que vai ser respondido. Observem aqui, ó. O artigo 16, ele deixa bem claro. Possuir, deter, portar. Então, tem a conduta tanto de possuir quanto portar. Ter em depósito, ainda que gratuitamente. Emprestar, remeter, arma de fogo. Professor, é só arma de fogo? Não, pode ser a sua arma de fogo, pode ser o acessório, pode ser a munição,
de uso restrito. Então, se você tiver com esses verbos, com essas ações do arma de fogo, do acessório da munição, sem autorização, você responde pelo artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, que é portar ou possuir essa arma de fogo de uso restrito. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. E aí ele diz, nas mesmas penas incorre quem suprimir ou alterar a numeração ou qualquer sinal que identifique a arma de fogo, independente do calibre. Independente se ela for de uso permitido ou não, certo? Então, ó, eu já fiz a análise aqui para vocês, vou deixar essa análise aí num slide que após a aula vai para a plataforma e você consegue dar uma lida depois, tá bom? Então, pessoal, até agora tranquilo as questões? Tá dando para responder? Tá dando para entender? Essa questão, a base dela foi o artigo 16, ok? Tranquilo? Essas questões dá para a gente trabalhar FGV, IDECAM, SEBRASP. Então, assim, para a gente trabalhar o máximo de bancas possíveis, eu prefiro colocar essas questões de situação hipotética. Essas questões são de autorias minhas, tá? São questões do professor Muniz. E para a gente trabalhar mais essa questão, um pouco mais da dificuldade, para quando você pegar uma questão mais simples, você consegue resolver. Beleza, Nice? Edvânia? Ivanito, né? Vamos prosseguindo aqui. Vou deixar aqui a análise que eu já fiz, certo? Vocês querem que eu deixe essa análise aqui, que é do slide, ó? Porque na análise, eu coloquei aqui uma análise para você ler. Por exemplo, a supressão, alteração da numeração ou de qualquer sinal de identificação de uma arma de fogo configura um agravante que faz com que a pessoa responda pela posse ou porte ilegal como se fosse uma arma de uso restrito. Portanto, mesmo que a arma originalmente fosse de uso permitido, a presença da numeração raspada enquadra Pedro na pena prevista para a posse de arma de fogo de uso restrito. Então, esses comentários que eu coloquei aqui são comentários importantíssimos, certo? Eu vou deixar aí no slide para vocês. Vamos prosseguindo. Questão de número 3. Observe que cada questão dessa é uma lei, né? Diferente. Beleza? Vamos lá. João, Maria, Carlos e Ana. Então, 4 pessoas. João, Maria, Carlos e Ana. Maria, Carlos e Ana. Formaram uma associação com qual objetivo? De cometer crimes de estelionato e tráfico de drogas. Então, se juntaram os 4 para praticar crime de tráfico de drogas e estelionato. Ambos com penas máximas superiores a 4 anos. Penas máximas superiores a 4 anos, que são esses penas dos crimes de tráfico e estelionato. A associação ela foi organizada de forma estrutural, com divisão de tarefas, onde João era o responsável pela logística, Maria cuidava do financeiro, o Carlos realizava as operações ilícitas e a Ana gerenciava a comunicação com os compradores. Além disso, um funcionário público, Pedro, utilizava sua posição para facilitar as atividades do grupo, fornecendo informações sigilosas. Em uma das operações do grupo, foi utilizado um adolescente para transportar drogas. Pessoal, olha que questão bacana. Presta atenção. Alguém era agente público? Pedro. Pedro fazia parte da organização, porque quando tem mais de 4 pessoas já é uma organização criminosa, pela lei de organização. Só que o Pedro ele era funcionário público. Olha esse detalhe. Ó. E ele fornecia, facilitava, né? Ele fornecia as informações sigilosas. Em uma das operações do grupo, foi utilizado um adolescente para transportar as drogas. Ixi, utilizaram até um adolescente. Já grava essa informação, ó. Com base na legislação sobre organização criminosa, analise a configuração desse grupo como uma organização criminosa
e os possíveis agravantes nas penas dos envolvidos. Justifique sua resposta utilizando a legislação correspondente. Vamos lá, pessoal. E aí, eu quero que vocês me ajudem. Primeira pergunta. Será que isso daqui caracteriza uma organização criminosa ou é somente uma associação criminosa? Primeira pergunta, eu quero a participação de vocês. Será que eu posso dizer que isso daqui é uma ORCRIM? Sim, com certeza é uma organização criminosa, né, Deixon? Por que isso aqui se caracteriza? O que é que caracteriza uma organização criminosa? Aqui eu tenho uma divisão estrutural grande. Eu tenho divisão de tarefas. O Carlos faz uma coisa, a Maria faz uma outra, o João. Eles gerenciam, eles praticam crimes em que a pena é maior do que 4 anos, a pena máxima. Então, tudo isso caracteriza uma organização criminosa. Detalhe, tem caso de aumento de pena aqui? Então, sim, né? Caracteriza-se uma organização criminosa. Mais outra pergunta. Nessa questão, tem algum caso de aumento de pena? Sim. Qual? Qual? Pedro. Por quê? Porque Pedro é um funcionário público. E o fato dele ser funcionário público, fornecendo essas informações sigilosas, é um caso de aumento de pena. E também há um caso de aumento de pena porque nas operações do grupo, eles utilizam um adolescente para transportar as drogas. Então, nós temos dois casos de aumento, né? Então, essa é a nossa resposta e a nossa análise conforme a questão. Então, vamos aqui analisar os artigos. Ó. Definiu corretamente o que é que era a organização criminosa, certo? No parágrafo primeiro, ele diz o que é uma organização criminosa. Associar-se 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenado, tem divisão de tarefas, ainda que informalmente, né? Com o objetivo de obter vantagem praticando infrações cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se há participação de criança ou adolescente e se há concurso de funcionário, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática das infrações. Então, identificamos 2 casos de aumento de pena, verificamos se a situação se enquadrava na organização criminosa. Então, a gente percebeu que sim, beleza, se enquadra corretamente na organização criminosa. Então, as agravantes que ele chama seriam os casos de aumento de pena, na verdade, né? São os dois fatos: o fato da participação do adolescente e o fato do concurso de pessoas envolvendo um funcionário público. Tranquilo? E é isso. Caracterizou a organização criminosa tranquilamente. Pessoal, aumento de pena: 1/6 a 2/3, devido à participação de um adolescente e de um funcionário público, tá bom? Então, a gente, nessa questão, permitiu a gente revisar a definição de organização de ORCRIM e também compreender alguns casos de aumento de pena. Pessoal, gostaram da questão? Tranquilo? Aí, o que é que vocês vão fazendo? Vocês vão pegando o material de vocês e vão escrevendo, ó, certo? Vão escrevendo aí no material de vocês. Vamos lá, Edvânia. Continuando aqui na quarta questão, ele diz o seguinte, ó. Durante uma investigação policial, José foi preso em flagrante por posse ilegal de uma arma de fogo de uso proibido. Existe arma de fogo de uso permitido, existe arma de fogo de uso restrito e existe arma de fogo de uso proibido. Então, o José foi preso com a posse de uma arma de fogo de uso proibido. Olha lá. Tem Socrative de extravagante? Tem isso, tem sim, tá? Eu vou ver se eu coloco para vocês, mas tem sim. Tá bom? Vamos lá. Então, observe aqui. Exemplo de uma arma de fogo de uso proibido. Por exemplo, uma metralhadora. Né? Uma metralhadora. Professor,
Dessas três aqui, se o cara for pego com arma de fogo de uso permitido, restrito ou proibido, qual dessas três vai ser crime hediondo? E aí? Qual dessas três seria crime hediondo? Seria crime hediondo se ele fosse pego com arma de fogo de uso proibido. Muito bem. Então, se ele for pego com arma de fogo de uso proibido, é crime hediondo. Na posse ou no porte, né? Para quem não sabia. Beleza? Muito bem. Vocês estão muito bem. Isso mostra que vocês realmente estão estudando. Vamos lá. Além disso, durante a operação, foi constatado que ele havia participado de um furto qualificado, onde ele utilizou explosivos para arrombar o cofre. Então, outra situação. Ele foi encontrado com arma de fogo de uso proibido. Vamos anotar aqui as situações. Ó. Ele foi pego furtando, só que, na verdade, não foi qualquer furto, porque só o furto não caracteriza crime hediondo. Ele foi pego praticando furto, mas utilizando explosivos para arrombar um cofre de um banco, colocando em risco a segurança das pessoas, certo? Ambos os crimes foram cometidos em tentativa e não chegaram a ser consumados. Vixe, professor, e agora? Pois a polícia interveio antes mesmo da conclusão dos atos. Agora fica a pergunta. Foi tentativa. O crime não chegou a ser consumado. Com base na legislação sobre crimes hediondos, analise se José pode ser enquadrado na lei dos crimes hediondos pelos atos que ele praticou, mesmo que estes não tenham sido consumados. Justifique sua resposta com base no artigo correspondente. E aí? Agora eu quero ver, hein? São hediondos ou não? Teve algum crime hediondo aqui? Mas não foi só tentativa? Pessoal, nos crimes hediondos, pode ser tanto tentativa quanto também a consumação. Então, nós temos o uso de arma de fogo de uso proibido, ok? E temos o furto qualificado utilizando os explosivos, né, que também é crime hediondo. Então, nesse caso, mesmo que tenha sido por meio de tentativa, foi caracterizado sim, pode sim ser enquadrado na lei dos crimes hediondos normalmente. Tranquilo? São crimes, como o Pablo aí Lima colocou, né, Pablo? Pablo, você fala de Fortaleza, qual estado? Pablo disse assim: são crimes hediondos tentados e consumados. Então, ponto final, é isso. Beleza? Grande abraço, Pablo. Então, aqui são os artigos que vão basear a nossa questão, né? O artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, através do seu inciso 9, né? Nono, furto qualificado empregando explosivos, e também a questão da posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido. Então, aqui é uma análise, tá? Que vocês podem ler depois, mas eu já fiz toda a análise aqui com vocês, não precisaria ler novamente. Tá certo? Questão de número 5, vamos lá. Durante uma operação policial, o delegado Paulo, visando promover sua imagem pública, ordenou que João, um preso detido, fosse filmado e exibido em rede social. O cara era delegado, né? Vamos lá. Foi o que ele fez? Botou o preso para ser filmado. Vixe, aí botou numa situação vexatória, né? E ainda botou na rede social, né? Destacando o sucesso da operação que ele fez. É aquele, ele foi lá, né, promover a imagem dele,
ordenou que João, olha, vamos aqui filmar, aí vamos lá, fica dando entrevista, né, e colocando o rapaz, o preso ali, numa situação que ele está sendo filmado e exibido. E é uma forma de promover a operação, mas vamos lá. Para garantir a obediência de João, né, o delegado usou ameaças e força física, ixi, diminuindo sua capacidade de resistência. O cara entender como reagir, né? Após a exibição, o vídeo foi amplamente compartilhado, causando humilhação ao detento e sua família. Considerando a lei de abuso de autoridade, analisa a conduta do delegado Paulo e os possíveis efeitos da condenação por este ato. Questão boa, viu? Questão pancada, padrão. Justifique sua resposta com base na legislação correspondente. E aí, pessoal? Bora listar o que é que vai acontecer com ele aqui? Teve crime? Teve crime aqui previsto na lei de abuso? Teve. Teve crime previsto na lei de abuso. Outra situação. Qual foi o crime? O cara submeter, né, o preso a ser filmado, a ser exibido em rede social. Não pode. Crime de abuso. Usou ameaça, força física, diminuindo sua capacidade de resistência. Certo? Tortura, Edvânia. Para ser tortura, teria que ter um objetivo. Eu acho que o objetivo dele não era torturar, certo? Porque a tortura, o objetivo é para ele confessar algo, ou é para ele praticar um crime, ou por questões de raça, né, de religião. Entendeu? Então não teria a tortura psicológica, porque a tortura tem um objetivo final. E aqui ele disse que foi uma ameaça à força física, mas só para diminuir a capacidade de resistência dele. Mas não teve o objetivo de confessar alguma coisa, a questão não deixou claro que ele não confessou nada, ele não foi por questões religiosas, né, ou raça, e também não foi por questões de praticar um crime. Ele não deixou claro. Ele fez isso no sentido de humilhar, certo? A gente tem sempre a gente tem que analisar o objetivo da ação, porque cada ação ela vai estar enquadrada em uma lei diferente, tá? Ó, então vamos lá. O cara era delegado, era agente público, beleza? Tem alguma outra análise para a gente fazer? Vamos aqui para nossa análise, ver o que aconteceu. Vamos lá. Então tá aqui. Na lei de abuso estabelece que qualquer agente público, incluindo até membros do Poder Executivo, porque assim, o delegado era membro do Poder Executivo, né, da administração direta, como o delegado Paulo, pode ser sujeito ativo do crime de abuso, beleza? Outra análise, determina que os crimes previstos na lei de abuso são de ação pública incondicionada, ou seja, como aqui a gente tem um crime previsto na lei de abuso de autoridade, a ação penal que vai ser aplicada aqui pelo Ministério Público é uma ação penal que incondicionada. Porque os crimes previstos na lei de abuso são de ação penal incondicionada, certo? Então, esse ponto aqui eu julgo muito importante para a sua prova. A denúncia pode ser feita ali pelo Ministério Público sem a necessidade de representação da vítima, né? Não, aí nesse caso aqui, Tiago, vai se enquadrar dentro do crime da lei de abuso, que já tem todas essas ações, entendeu? Aí pode sim ter aquela questão da indenização pelos danos causados. É o que a gente vai ver. Ó. Por exemplo, ele perguntou na questão aqui se tem alguns efeitos da condenação por esse ato. E a gente sabe que lá no artigo 4 ele fala o seguinte, Thiago, ó, efeitos da condenação. Obrigação de indenizar o dano causado, devendo o juiz fixar o valor mínimo para a reparação dos danos. Isso daqui é um efeito da condenação. Abuso de autoridade é só detenção, professor. Cadê? Sim, sim, detenção, pena de detenção. Onde é que ele botou alguma pena de reclusão aqui? Cadê? Adelson.
Pronto. Sim, sim, a pena de detenção para o crime que ele praticou, né? Que no artigo 13, ele praticou o crime do artigo 13. É um crime onde a pena, as penas dos crimes do abuso de autoridade, eles são, a pena é de crime de detenção. Mas vamos lá. Um dos efeitos da condenação é o cara indenizar o dano que foi causado à vítima. Aí o juiz coloca um valor mínimo para reparação dos danos para aquela pessoa. É um dos efeitos da condenação, né? O delegado vai ser obrigado a indenizar o dano causado pelaquela ação dele, pelaquele crime que ele praticou. O artigo 13 traz o crime, que é definir o ato de constranger um preso mediante violência ou grave ameaça a exibir-se ou ter o seu corpo exibido à curiosidade pública, como foi o caso da questão, é um crime do artigo 13 previsto na lei de abuso de autoridade, certo? Então tá aí, ó. Toda a análise que a gente fez. Vamos ver aqui, ler um pouco dessa análise aqui, ó. A conduta do delegado Paulo configura abuso. Beleza. Está enquadrado no artigo 13, né? Uma vez que ele constrangeu o João, usando violência ou grave ameaça, certo? Para que seu corpo fosse exibido à curiosidade pública. Esse ato é uma violação direta dos direitos do preso, e o delegado Paulo pode ser responsabilizado criminalmente. Se condenado, além das penalidades específicas para o crime de abuso, o delegado poderá ser obrigado a indenizar João pelos danos causados. Por quê? Porque é um dos efeitos da condenação. O juiz deve fixar o valor mínimo para a reparação dos danos. Então, foi tudo que a gente falou nessa questão, certo? Então, a lei de abuso de autoridade é importantíssima para a sua prova. Professor, a divergência, as divergências que tiverem entre juízes, um falou uma coisa, será que configura abuso de autoridade em relação às divergências? E aí? Que às vezes, o que acontece? Um juiz fala uma coisa, o outro falou outra, ou seja, houve divergência. Será que essas divergências podem configurar abuso de autoridade? Coloque no chat. Não. As divergências não configuram a questão do abuso de autoridade. Beleza, Ivanilton? Muito bem. Questão de número 6. Carlos, um adulto de 35 anos, utilizava salas de bate-papo na internet para se comunicar com o adolescente. Em suas interações, ele induziu dois adolescentes de 14 e 15 anos a cometerem infrações penais. Então, Carlos, 35 anos, usou a internet, sala de bate-papo, internet, para se comunicar com os adolescentes. Em suas interações, ele induziu dois adolescentes, um de 14 e outro de 15, a cometer infrações penais junto com ele, praticar o roubo e o tráfico de drogas. Então, induziu dois adolescentes a praticar o quê? Ele foi lá na internet, ó, induziu o garoto de 14 e 15 anos a, juntamente com ele, a praticarem roubo e tráfico de drogas. E aí, professor, como é que fica essa situação? Além disso, o Carlos estava envolvido também, pessoal. Olha que situação aqui, ó, essa questão. Na produção e disseminação de material pornográfico. Olha aí, ó. Produção, disseminação de material pornográfico, envolvendo crianças e adolescentes. A polícia, por meio de uma infiltração autorizada judicialmente, conseguiu reunir provas suficientes contra ele. Então vamos lá, vamos analisar aqui. Com base nos artigos 2, 2º, 103, 104, 190A e o 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as implicações legais das ações de Carlos e as penas que são aplicáveis ao seu caso. E aí, pessoal? O
Questão cobrando aqui estatuto da criança e do adolescente. O que vocês acham dessa situação? Me ajudem. Se teve crime? Qual crime foi cometido? Será que realmente esses crimes teve alguma possibilidade de autorização de infiltração de agentes para investigar? E aí, o que vocês acham? Tá difícil essa questão? Vamos para análise? Pessoal, primeiro, a primeira ação, qual é o crime que foi praticado aqui? Ele induzia dois adolescentes, né? O adolescente é de 12 anos completos até praticamente os seus 18, 12 anos completos até os 18, praticamente, até completar, né? Até completar os 18. Ele praticou o crime de corrupção de menores. Muito bem, o crime do 244B, do artigo lá do ECA, né, Pablo? Corrupção de menores. Primeira análise feita. O que é a corrupção de menores? Ele vai lá, alicia duas crianças para praticar crime com ele. Dependendo do crime, por exemplo, se for um crime hediondo, aí a pena é maior. Teve crime aqui também na produção e disseminação de material pornográfico envolvendo crianças? Teve, sim. Será que esse crime ele autoriza uma infiltração autorizada de agentes policiais para tentar prendê-los, para reunir provas? Também, sim. Então vamos para uma análise aqui mais detalhada. Primeiro, criança é pessoa com até 12 anos incompletos e o adolescente é aquela pessoa que tem entre 12 e 18 anos de idade. É muito importante esse conceito para a gente entender mais sobre essa questão. Então, até 12 anos incompletos é considerado criança, para efeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, e de 12 completos até os 18 é adolescente. Beleza. Lembrando que o adolescente ele não pratica crime, ele pratica ato infracional, né, que é uma conduta que ela é descrita como crime ou contravenção, e no artigo 104 ele declara que menores de 18 anos eles são inimputáveis, eles não estão sujeitos ao Código Penal, porém estão sujeitos ao ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o artigo 190A, ele regulamenta a infiltração de agentes de polícia na internet para investigar crimes contra a dignidade sexual das crianças e do adolescente. Na situação hipotética, teve algum crime desse? Teve, ó. Ele estava envolvido na produção e disseminação de material. Então, nesse caso, se enquadraria o artigo 190, que é a possibilidade de infiltração de agentes de polícia na internet para investigar esses crimes contra a dignidade sexual das crianças e do adolescente. Nesse caso, precisa de autorização judicial e o juiz também vai estabelecer os limites para essa investigação. E também tivemos, no artigo 244B, a questão da corrupção de menores, que é corromper ou facilitar a corrupção de menores de 18 anos, com pena de reclusão de 1 a 4, e prever aumento de pena se a infração é cometida, se ela é considerada o quê? Hedionda. No caso, tivemos crimes hediondos aqui? Tivemos, que é o crime aqui de tráfico de drogas, crime equiparado, né, aos crimes hediondos. Então, nós tivemos, sim, o caso de aumento de pena, nesse crime de corrupção de menores. Por quê? Porque os crimes que eles foram praticar eram crimes que eram equiparados a hediondos, né? Que é a questão do tráfico de drogas. Tranquilo? Pessoal, entenderam a análise dessa questão? Alguma dúvida? Alguma dúvida nisso? Bora lá? Bora na questão de número 7. João, um servidor público responsável pela contratação de serviços em uma prefeitura, recebeu uma comissão de uma empresa para facilitar a contratação de seus serviços por um valor superior ao do mercado.
Então, ele era servidor público, responsável pela contratação dos serviços em uma prefeitura, recebeu uma comissão de uma empresa para facilitar a contratação de seus serviços. Então, o cara era servidor, recebeu dinheiro para facilitar a contratação de uma empresa. Dinheiro para intermediar, né? Sabendo que a empresa seria beneficiada pela contratação, João agiu de forma dolosa, ou seja, ele sabia, consciente das consequências de suas ações. Além disso, o Carlos, que é o empresário, ele não é agente público, tá? Mas ele sabe de toda a situação. Ele concorreu para a prática do ato ao oferecer a comissão para o João, uma comissãozinha para facilitar a contratação do serviço da empresa dele, né? Da empresa, vou botar aqui a empresa de nome Empresa Vetorial. Não, Vetorial não. Bota uma empresa. Não, negócio de crime. Empresa, sei lá. Hoje em dia tá tão difícil de botar essas coisas, o pessoal associa tudo errado. Uma empresa. Ah, pronto. Então, essa empresa A, dinheirinho, né? Por servidor, intermediar. Olha aí, facilitar. E o cara aqui, que é o dono da empresa, um empresário, na verdade, ele não é agente público, mas ele concorreu, ele ajudou. Com base na lei de improbidade, analise as condutas de João e de Carlos e se eles podem ser responsabilizados por improbidade. E quais são as sanções previstas por João, no caso do servidor público, que seja condenado com base no artigo 9 da lei de improbidade? Justifique sua resposta, com base nos artigos da lei. E aí? Bora analisar? Pessoal, o cara é servidor público. Teve improbidade administrativa aqui nessa ação? Coloca aí no chat. Teve ou não teve improbidade? Teve. Qual modalidade? Prejuízo ao erário, ferir os princípios da administração pública ou enriquecimento ilícito? Pessoal, se o caba tá se ficando rico, então é o quê? Ele recebeu direito de enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. Existe crime na lei de probidade na forma culposa? Existe ações na lei de probidade na forma culposa ou não? Não existe. Só existe na forma dolosa. Beleza? Show de bola, professor. Professor, e o cara que é empresário, ele não é agente público, será que ele pode responder pela lei de improbidade? No caso aqui, o Carlos, que é empresário, porque ele não é agente público, mas ele concorreu para a prática do ato. Pode ou não pode ser responsabilizado pela lei de improbidade? O Thiago disse que não, o Adelso disse que sim, e aí? Pessoal, a lei de improbidade, ela é bem clara. Uma pessoa qualquer pode concorrer e pode estar sendo sujeito à lei se ela sabe, se ela concorreu para a prática do ato. Se ela concorreu, também pode ser enquadrado na lei de improbidade. Não. Na verdade, enriquecimento ilícito, Valdir, é uma das modalidades da improbidade administrativa. A improbidade administrativa, nós temos na modalidade quando a pessoa enriqueceu ilicitamente, feriu os princípios da administração, causou prejuízo ao erário. Tudo isso é improbidade. Beleza, Valdir? Victor? Então tá aí. Professor, qual é a pena? Bora ver? Aqui no artigo 1º define que são considerados atos de improbidade as condutas dolosas previstas no artigo 9, 10, 11 da lei, enriquecimento, prejuízo ao erário e fere os princípios. Esclarece que dolo é a vontade livre e consciente de alcançar um resultado, ou seja, na forma dolosa.
São aplicáveis, a lei é aplicável, mesmo não sendo agente público, mas que ele induza ou concorra dolosamente para a prática do ato. E na questão ele fala que o cara sabia, né? Tem que ser, ele pode até responder, mas tem que ser forma de, ele tem que estar praticando o ato de forma dolosa, ele tem que saber que o cara realmente é muito subjetivo, mas o cara tem que saber que ele é agente. Define que constitui ato de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, auferindo vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do seu cargo. E o artigo 12 dispõe que, independentemente do ressarcimento do dano patrimonial e de outras sanções, o responsável pelo ato de improbidade que cause enriquecimento ilícito, quais são as penas? Perda dos bens ou dos valores que foram acrescidos ilicitamente ao patrimônio, né? Aquilo que ele comprou que veio de maneira ilícita vai perder, perda da função pública, suspende os seus direitos políticos por até 14 anos, perde a função pública, paga multa equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, ele fica proibido de contratar com o poder público, no caso da, né? Ou de receber benefícios fiscais por até 14 anos. Então, essas são penas que são aplicáveis para quem comete enriquecimento ilícito. Então, vamos só relembrar. Ó. Se ele for condenado com base no artigo 9, quais são as penas do artigo 9, no caso de enriquecimento ilícito? Ó, a conduta foi dolosa, beleza. Existe conduta dolosa. Perde os bens, os valores acrescidos, perde a função pública, suspende os direitos políticos por até 14 anos e paga uma multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Proibido de contratar e receber benefícios por até 14 anos. Então, essas sanções podem ser aplicadas tanto isoladamente quanto cumulativamente, de acordo com a gravidade do ato. Pessoal, e essas foram as nossas questões de hoje. Gostaram? Só encerrar a gravação aqui. Encerrar a nossa gravação.